E chegou o dia de te contar por que Pachica é Pachica. Se você tá aí pensando que o nome Pachica foi pensado, né, e elaborado de forma estratégica, eu quero te dizer que você tá enganado. Nem tudo precisa ser feito com estratégia. Tem coisa que só precisa de amor. E esse é o ingrediente principal do nosso doce de leite. Assim como eu fiz o doce para agradar o meu marido e hoje a gente tá, né, assim, expandindo o Brasil inteiro, o nome Pachica tem a ver com uma historinha que aconteceu dentro da nossa casa. Foi o seguinte: o Rafa chegou pra ela quando ela tinha uns 2 aninhos e deu um cachorrinho pra ela de presente, o primeiro cachorrinho. E aí ele tava, nessa ocasião, nessa época, a gente ficava um pouco no Rio e um pouco em Alagoa, que era onde a gente tinha uma fazenda arrendada. E o Rafa ficava, né, se dividindo, meio lá, meio cá. E aí, a gente tava esperando ele chegar, e ele chegou com o cachorrinho e ficava assim: olha o que o papai trouxe pra Chiquinha, olha o que o papai trouxe pra Chiquinha. E ela toda bonitinha ficava assim: Pachiquinha, Pachiquinha. Ai, a coisa mais linda do mundo. E aí, pra quem não sabe, o nome da nossa filha é Catarina. Mas desde que ela é muito bebê, o Rafa chama ela carinhosamente de Chiquinha e pegou, ela ama a gente também, a gente chama ela assim até hoje. E aí, ela ficava com essa história do Pachiquinha, Pachiquinha. Só que eu acho assim, ó, que na cabecinha dela, a gente não sabe disso, foi na época o que eu achei que aconteceu, tá? Na cabecinha dela, o papai trouxe o cachorrinho Pachiquinha, né? O papai trouxe Pachiquinha, ela tava aprendendo a falar, que ela fazia super gostosa. E aí eu acho que ela pensou assim: o cachorrinho é macho, então não é Pachica, é Pachico. E ela começou a chamar ele de Pachico. E eu vou mostrar agora o vídeo pra vocês dela picurrucha chamando ele de Pachico. Gente, vê, que senão é uma fofura. Olha, conta pras pessoas que foi você que escolheu o nome do cachorrinho. Como é que é o nome do seu amiguinho, neném? Chama ele. Como é que é o nome dele? Acabou que a gente nem revelou seu nome. Filha, como é que é o nome dele? Como é que é? Pachico! Ai, a coisa mais fofa do mundo, né? Então, nessa época, trabalhava mais, já não era mais CLT, já tava nessa missão meio de ficar com a Chiquinha, curtindo ela e acompanhando o Rafa, e a gente ficava um pouco em Alagoa e um pouco no Rio. E aí, o que começou? Começou um movimento de: Beli, quando você vier, traz ovo, traz manteiga. E então, a gente começou a trabalhar com produtos da roça. E a gente trazia os produtos de Alagoa, a gente levava, no caso, os produtos de Alagoa lá pro Rio de Janeiro. E aí, eu criei, então, o Armazém Pachica, porque a gente tava vivendo aquele momento do Pachico, da Chiquinha. O Pachico ia pra gente, né, pra todo lado. Então, assim, tem até aqui, ó, uma fotinho da gente. Eu trabalhando, fazendo exercício, a Chiquinha cochilando e ele aqui com a gente. Então, ele, né, ficou nosso companheiro. Como tudo que eu faço tem uma voz feminina por trás, eu pensei: bom, eu não vou criar um Armazém Pachico, né? Tô sempre eu por trás, a voz que comunica. Eu vou criar o Armazém Pachica. E aí nasceu esse armazém aqui, ó, a primeira logo que vocês estão vendo, que, né, resume o que a gente estava vivendo naquela época. Isso foi em fevereiro. Em setembro a gente veio pra cá, pra essa fazenda. E no mesmo mês de fevereiro a gente comprou aqui. E aí quando a gente veio e eu comecei a fazer o doce, e em 2022 que a gente começou a ter a primeira, porque foi um ano trabalhando no doce, e em 2022 quando a gente começou a comercializar o doce, as pessoas começaram a querer comprar, então eu mantive o Armazém Pachica, porque foi tudo muito rápido, né? Não tava nos meus planos criar, assim, um produto para vender, então eu já tinha um armazém, eu falei: bom, vou só transformar, né, de armazém da roça, de Armazém Pachica pra búfala. E aí, aqui veio a nossa primeira logo. E aí a gente usou ela pra fazer o primeiro rótulo. Esse aqui foi o nosso primeiro pote. E aí a gente ficou com o Armazém Pachica durante um ano e meio. E aí depois a gente foi mudando, foi entendendo que a Pachica era mais, né, que uma empresa, era um conceito, era um legado, é a nossa história familiar, e isso é o que nos define, né? É essa junção de experiências familiares que foram fazendo da gente uma empresa, uma marca. Então, tudo que vocês recebem hoje nasce de um gesto de amor. É claro que à medida que a gente vai aprimorando, a gente vai entendendo o que a marca quer comunicar,
quais são os valores, né? O posicionamento. É claro que a gente vai lapidando. Mas, enfim, o nome tem a ver com a nossa filha, com a Chiquinha. E ela que carrega, né, toda essa força junto com a receita que eu criei pro meu marido. Ai, muito fofo. Gente, tenho muito orgulho dessa história. Então a gente teve, assim... o que eu digo é que a nossa história ela é construída na vida, sabe? Com a vida, o movimento de tudo que foi acontecendo aqui dentro. Não nasceu de uma estratégia mesmo, nasceu dentro da nossa casa. E agora eu quero saber se vocês gostaram de saber que a origem do nome, né, da Pachica. Tem muita gente chamando a Pachica de Patica, que eu gosto muito também. E como eu digo, né, vocês estão construindo essa história com a gente. E eu quero saber o que vocês querem ver no próximo episódio. Comenta aqui que eu quero construir essa série junto com vocês. A gente tem muitos capítulos pela frente e colaborem comigo que vai ser bem legal saber quais são as curiosidades para que a gente, né, construa esse conteúdo juntos, tá bom? Beijo, até o próximo capítulo.